Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do CRT, declaro aberta a 34ª sessão ordinária virtual de 11 de junho de 2021. Inicialmente informo que a ato da sessão anterior, a 33ª sessão, será encaminhada hoje para averiguação dos senhores conselheiros. Gostaria de indagar a Silvana se tem alguma resolução disponibilizada para leitura e assinatura. Não, presidente, só aprovar as de ontem, não é? Isso, tá. Então, indagar os senhores conselheiros se tem alguma observação quanto às resoluções disponibilizadas na sessão de ontem. Não havendo observação, estão aprovadas. Dando início à nossa ordem do dia, hoje teremos 4 processos em pauta. O primeiro é da Minas Gás e para a sustentação do Dr. Caio Manhães. E os 3 processos da Ford Motors, Company Brasil, a doutora Ana Carolina fará a defesa da empresa. Então, passando para a pauta, o primeiro processo é processo de recurso 1.4089/2018, aí 2018-09-260. Recorrente, Minas Gás S.A. Indústria e Comércio, recorrido, célula de julgamento, primeira instância. Relator, doutor Rafael Souza. Este processo tem um pedido de vista do conselheiro Elineide, que foi realizado em 9 de fevereiro de 2021. O doutor Caio da Manhãs é o representante legal da empresa e fará a sustentação oral de suas razões recursais. E representando o Estado, está presente o doutor Biratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Bom dia a todos, com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador do Estado, servidora Rafael Silvana, advogados presentes, trata o caso do processo 1.4089/2018, que foi submetida à sessão em 9/2/2021 e há um pedido de vistas. O recorrente é Minas Gás, recorrido célula de julgamento de primeira instância. A peça inicial descreve a seguinte chamada de infração: estocar ou depositar mercadoria com documentação fiscal inidônea. A empresa estocou produtos com documentos fiscais inidôneos no exercício 2014 e 2015. Tais entradas estavam registradas na EFD da autuada e os documentos referentes a ela estavam em situação de cancelada, resultando em multa de 27.667,55, conforme informação complementar. É descrito que a empresa foi intimada com ciência em 20 de 10 de 2017, através do termo de intimação 2017-13372, em auditoria fiscal plena, para o período dos exercícios de 2013 a 2015. Auto de infração lavrado em 4 de 4 de 2018, com ciência pessoal em 9 de 4 de 2018. A infração foi caracterizada ao artigo 276G do RICMS 2017. A recorrente apresentou defesa, que agita as seguintes matérias. Nulidades. Primeira, nulidade por haver aplicação retroativa da norma jurídica mais gravosa, por ter aplicado o artigo 123, a linha G, da Lei 12.670, com alteração da Lei 16.258/2017. Nulidade por aplicação da penalidade equivocada, pois deveria ter sido aplicada a regra do artigo 126, parágrafo único, da Lei 12.670, dado que os documentos fiscais estão devidamente escriturados na EFD. No mérito, a defesa alega que há equívoco da apuração fiscal, e a maioria das notas foram escrituradas em janeiro de 2016. E ele cita nota por nota aqui, são 6 notas, né? E a matéria que ele descreve é essencialmente que existiram 2 notas fiscais, de um total de 6, que foram canceladas pelos emitentes depois da entrada na empresa.
Processo encaminhado para o julgamento em primeira instância, na qual essas razões de defesa não foram acolhidas, né? Foram rebatidas uma e uma contra preliminares, da seguinte forma: nulidade, descabe falar em nulidade, faça a eleição de norma prejudicial de forma retroativa, visto que a infração foi descrita de forma clara, não restando dúvidas quanto à sua concreção. No mérito, descreve que a ação fiscal seguiu a guisa dos artigos 87 e 91 da Lei Estadual 12.670, não havendo reproche na metodologia, e que permanece a acusação conforme relatado na inicial, de que o sujeito passivo fez uma aquisição de mercadoria sem documento fiscal, ou aquisição de mercadoria com documento cancelado. A assessoria processual tributária manifestou-se pela procedência da decisão recorrida. Senhor presidente, esse é o relato. Eu fico à disposição para prestar esclarecimentos sobre o fato. Certo? Agora, eu achei interessante essa questão das duas notas foram canceladas, dizem, né, após a circulação da mercadoria. Acho que foi essa a motivação, inclusive, do pedido de vistas da conselheira Elineide. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à Câmara. Obrigado, doutor Rafael, pelo relato. Como o pedido de vista, passa a palavra à doutora Elineide para se manifestar sobre o motivo da solicitação de vista. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia aqui o doutor Caio e a doutora Ana Carolina e o doutor Biratã. Realmente, o meu pedido de vista foi porque a defesa da empresa, ela é centrada no aspecto de que as notas foram canceladas após a ciência do destinatário, né? Então, eu peguei esse pedido de vista para dar uma olhada nessas notas. Então, são 7 notas. Das 7 notas, a gente tem 4 notas. A 437, que essa 437, ela foi emitida no dia 31/12/2015. Teve uma ciência do destinatário no mesmo dia, 31/12/2015, e teve o cancelamento pelo emitente no dia 7 de janeiro de 2016. Aí, ainda que eu comecei de trás para frente, a nota 2631... Elineide, essa nota que falaste, qual é o número dela mesmo, a primeira nota? A 437. Obrigado, conselheira. Certo? Aí a 2621 também foi autorizada no dia 4/11/2005, teve a ciência no mesmo dia, 4/11, e foi cancelada no dia 9/11. Aí a gente também tem a nota 1221, que foi autorizada no dia 4/2/2015, a ciência foi no dia 4/2, teve um cancelamento do emitente no dia 10/12, e essa ainda tem uma particularidade. No dia 19 de fevereiro, o destinatário fez uma confirmação de operação. Aí, a nota 1022 foi autorizada no dia 27/11, teve uma ciência no dia 27/11, e foi cancelada pelo emitente no dia 28, e o destinatário ainda confirmou a operação no dia 1/12. As outras 3 notas, elas foram canceladas antes da ciência do emitente. Então, a gente tem 7 notas à autuação, das 7, 4 foram ciência do destinatário, foi antes, esse evento, ciência do destinatário, foi antes do cancelamento, e dentre essas 4, a gente tem ainda 2 que tem confirmação do destinatário. Essas manifestações essas observações são manifestações que ocorrem, eventos dentro da nota fiscal. Quando a nota é emitida, tanto o destinatário como o emitente, ele podem fazer eventos. Então, tem esses eventos dentro da nota. Eu também tinha
solicitado também, no sentido de ver se tinha ocorrido passagem nos postos fiscais, mas essas notas são de emissão interna, então não tem passagem imposto de fronteira, né? Então, o que eu posso falar do pedido de vista, que cabe aqui agora a nós a análise, é que, dentre as 7 notas, 4 delas foram, o cancelamento foi posterior à ciência do destinatário. Teve uma ciência do destinatário, e depois disso é que foi cancelado. Aí, mas a parte, também observei nos autos, assim, que a parte alegou isso, e também não trouxe, também, assim, um outro elemento, tem esse fato, né, e não trouxe, assim, tipo uma comprovação de que tinha pago essa duplicata, de que essa operação tinha realmente, assim, ocorrido nesse aspecto, né, então, foram essas as observações que eu fiz no processo e que trago aqui para os senhores e para o doutor Caio também e para o doutor Biratã. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutor Elineide. Com a palavra, doutor Biratã. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Ana Carolina, doutor Caio. Realmente aqui são muitas informações, embora sejam só 7 notas, mas assim, porque são informações, acho que estão vindo nesse momento com o pedido de vista, né, da conselheira. Eu estou até tentando aqui processar, porque tem até particularidades, como me parece que 2 desses cancelamentos depois foram confirmados pelo destinatário, embora, é isso que eu entendi, doutora Elineide, ou seja, tem uma informação de cancelada após a ciência do destinatário, mas mesmo após a ciência, elas foram confirmadas em que sentido? Pois é, doutor. Pois é, doutor Biratã. Isso é uma informação que tem no campo da nota fiscal. Então, ele entra lá com o certificado digital dele e faz esses eventos, né? Então, a nota foi emitida para ele, aí ele entrou nessa nota fiscal e disse, confirmo. Aí, logo em seguida, o emitente da nota disse, cancelou a nota, não tem o motivo. Aí, logo em seguida, ele entrou e disse assim, confirmação de operação. Aí, ele confirmou a operação. Dentre as 4, que a ciência foi anterior ao cancelamento, 2 delas têm essa confirmação de operação. Posso até, se for o caso, mostrar aqui para os senhores. E no sistema lá, porque são notas eletrônicas, não são? São notas eletrônicas. No sistema consta como cancelada, né? No sistema eletrônico. Vocês estão vendo aí, porque eu fico sem a tela de visualização da reunião. Estamos sim, doutora Elineide. Então, essa nota aqui, 1022, que eu estou com o cursor em cima, ela está até pintada de verde, ela foi emitida no dia 27/11, às 9h32. No mesmo dia, vocês olham aqui, tem uma ciência do destinatário, que é, no caso, o autuado, no dia 27. Quando foi no dia 28, o emitente entrou e cancelou a operação. Só que no dia 1º/12, o destinatário fez uma confirmação de operação. Aí a gente... Desculpa, doutora Maria Elineide, a interrupção, mas para essa nota fiscal, ele reconheceu o cancelamento no dia 1º, mas a entrada ocorreu no mesmo dia do cancelamento, no dia 28. 27, 28. Pois eu não tenho a data... Doutor Caio, vai ter um momento certo para o senhor se manifestar, tá certo? Perdão, doutor Franzi. Eu não peguei a data de que está no livro registro de entrada dele, certo? Peguei só os eventos da nota, né? Digamos que ele pode até ter registrado nessa data, mas ele também confirmou a operação no próprio sistema, né? No dia 1/12. Isso é as informações do próprio sistema.
Aí, essa outra nota aqui, ó, a 1221, do mesmo jeito, ó, ela foi autorizada no dia 4 de fevereiro de 2015, teve a ciência do destinatário no mesmo dia, aí teve um cancelamento 6 dias depois, mas o próprio destinatário confirmou a operação no dia 19/12. Aí a gente vai, as outras duas que eu falei, né? A 2621, ó, ela foi autorizada no dia 4/11, teve uma ciência no dia 4, e aí nessas duas só tem o cancelamento, ó, aí tem o cancelamento no dia 9, ó, 5 dias depois da ciência do destinatário, né? E essa nota 437, do mesmo jeito, foi autorizada no dia 31/12, teve uma ciência no dia 31 e foi cancelada 7 dias, 7 dias depois, no dia 7 de janeiro. Então, assim, o fato que a parte tinha alegado de que realmente, em algumas operações, ele tinha dado ciência e só depois tinha ocorrido o cancelamento, pode ser constatado a partir dos eventos existentes dentro da nota fiscal. Doutor Biratã, o senhor quer ouvir a parte para alguma explicação, depois eu devolvo a palavra para o senhor. Eu já ia sugerir justamente isso, porque, assim, após aí a manifestação da doutora Lineide, eu percebi que o doutor Caio estava propenso a fazer alguns esclarecimentos, algumas observações. Então, assim, seria oportuno, até porque aqui ninguém está para rebater, ou apenas para buscar realmente a verdade dos fatos, né? A gente sempre defende aqui, quando necessário, o ponto de vista, quando nós temos certeza dos fatos que estão postos. Mas, assim, como a questão aqui, ela transborda a mera questão de direito, mas tem uma questão aí de fato aí que realmente está gerando essa dúvida. Eu confesso a vocês, da minha parte, eu estou com uma série de dúvidas em relação a essas informações. Então, assim, eu gostaria realmente de ouvir o doutor Caio, para a gente chegar aqui para exatamente entender todo esse mecanismo, toda essa sistemática aí que ocorreu, até para se chegar à conclusão se realmente existe essa inidoneidade ou não. A gente quer verificar exatamente as informações, se corresponde com a verdade, se corresponde com o que a parte está alegando. Então, assim, eu entendo prudente, senhor presidente. Muito obrigado, Biratã. Então, doutor Caio, vamos inverter a ordem aqui, o senhor vai se manifestar em face das explanações da doutora Elineide, o senhor se manifesta, depois a PGE e volta para o senhor para garantir aqui o contraditório para a defesa. Então, com a palavra do doutor Caio Manhães. Tudo bom, senhores? Obrigado senhores e senhoras, no caso. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Na primeira sustentação, eu tinha afirmado sobre a idoneidade das notas fiscais, que elas foram recebidas de boa-fé porque não tinha a confirmação a informação do cancelamento pelo emitente, né? Já que a doutora Elineide trouxe as informações, e ontem à noite também, o cliente me encaminhou essas mesmas telas que ela tem à disposição aí das informações da Secretaria de Fazenda, e ela já confirmou que houve cancelamento. Ela disse 4 notas fiscais em que houve cancelamento depois da ciência, né, da operação. A ciência da operação ela tem 2 momentos, né? A ciência da emissão, que é quando a empresa entra no sistema dessa fase e confirma que ela foi emitida, e a ciência do cancelamento, né? O que a gente tem aqui, apesar de que todas as notas fiscais foram recebidas de boa-fé, né, na medida em que o emitente não informou, pelo sistema da Cefaz, a gente, e pelo sistema interno da empresa, no memorial que eu apresentei ontem, que eu encaminhei ontem para a doutora Silvana, eu trago a informação de 2, né, da 1221 e da 437. Mas o mesmo acontece para a nota fiscal 1022, né? Então, o cotejo dos sistemas da empresa e da Cefaz para esses 3 casos torna fácil o cancelamento, torna mais objetivo,
né? Por quê? Vamos lá. Para a nota fiscal 1022 do emitente Aguiar Distribuidora de Gás Limitada, a nota fiscal foi emitida dia 27 de novembro de 2014, cancelada no dia 28 de 2014. 28 de novembro de 2014. Quando a gente consulta essas informações que a doutora Elineide apresentou, a gente vê que a empresa tomou ciência da operação na mesma data da emissão, dia 27 do 11, e ela deu entrada no dia 28, tá? Mas no dia 28, após a dada entrada, foi cancelada a nota fiscal pelo emitente, 28 de novembro de 2014. E a confirmação só no sistema da Cefaz só ocorreu dia 1º de dezembro de 2014. De forma que, para esse caso, está demonstrada a boa-fé da empresa na medida em que ela deu entrada no mesmo dia que a nota foi cancelada. E ela só veio a ter conhecimento disso quando entrou no sistema da Cefaz dia 1º de dezembro de 2014. De forma que, para esse caso, não ocorreu o fato gerador que possibilita a aplicação da multa, né? Que nos termos do artigo 123, inciso 3, a linha A, item 2, é entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias com documentação fiscal inidônea. Quando ela deu entrada no seu sistema, não tinha o cancelamento ainda da nota fiscal. O mesmo acontece para as notas fiscais 1221 e 437. De forma mais fácil de perceber ainda. Na nota fiscal 1221, a emissão ocorreu no dia 4 de fevereiro de 2015, e essas telas eu já coloquei no memorial. A ciência pela Minas Gás aconteceu na mesma data, dia 4 de fevereiro de 2015. Foi dada entrada no estabelecimento da Minas Gás no dia 6 de fevereiro de 2015. E o cancelamento só ocorreu no dia 10 de fevereiro. Então, nesse caso, é muito claro que tem que ser excluído da base de cálculo do auto de infração. E o último caso é a nota fiscal 437, que houve a emissão no dia 31 de dezembro de 2015. A ciência da operação ocorreu em janeiro de 2016. E o cancelamento, a entrada ocorreu no dia 5 de janeiro de 2016, isso também trago no memorial, essa tela. E, por fim, o cancelamento ocorreu no dia 7 de janeiro de 2016. Então, repito, apesar de todas as notas terem sido recebidas de boa fé, na medida em que ela não tinha ciência na entrada do cancelamento da nota fiscal pelo emitente, considerando o sistema da Cefaz e as confirmações, é possível cancelar de forma objetiva essas três notas fiscais, a 1022, a 1221 e a 437. Na medida que para as outras notas fiscais, apesar de terem sido recebidas de boa fé, a empresa não tem a confirmação no sistema, né? Porque ela deixou de acessar a confirmação do sistema. Então, eu acho que é uma questão de segurança e de objetividade impõe o cancelamento dessas notas fiscais, para ser bem sincero, né? Acho que quando a empresa consegue demonstrar que consultou, que o cancelamento ocorreu após, que consultou após o cancelamento, acho que dá mais segurança para o cancelamento dessas notas fiscais. E eu acho que isso está em linhas gerais de acordo com o que eu ouvi da doutora Elineide, queria que ela confirmasse, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que apesar de entender que todas as notas fiscais devem ser canceladas, que a multa sobre todas as notas fiscais deve ser cancelada, a gente consegue demonstrar, a doutora Maria Elineide conseguiu demonstrar que ao menos essas três devem ser canceladas sem sombra de dúvida. E esqueci de avisar que eu estou encerrando, doutor Franzi. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caio. É só esclarecer, doutor Caio encaminhou os memoriais ontem, já há umas... Muito tarde, gente. Peço desculpas. E a Silvana disponibilizou agora. 10h55 da noite. Eu vi agora, quando ele falou que eu até... Bom, não, eu peço desculpa. Sem problema, eu já ia enviar tarde ontem, só que ficou preso naquela confirmação de e-mail que tem no Outlook hoje em dia. Aí eu achei que tivesse enviado. Quando eu voltei para o computador de noite, eu vi que não tinha enviado. Aí eu peço desculpas de novo, gente.
Eu certo. passei para o grupo da Câmara agora. Obrigado. Os memoriais com essas telas todas estão disponibilizados para os senhores no memorial, no WhatsApp da Câmara. Certo? Doutor Biratã, o senhor quer se manifestar agora ou quer ouvir primeiro? Doutor Franzé, até o doutor Caio pediu só a confirmação da doutora Maria Lineide em relação a esses fatos, a relação, só para a gente ter a segurança aí, né? Doutor Biratã, eu ouvi o doutor Caio falar, na realidade, assim, o que eu trouxe os fatos, mas eu estou montando aqui o meu juízo de valor desses fatos que eu coletei, porque a minha primeira ideia, quando eu vi a confirmação do cancelamento, seria pedir, era que eu ia jogar nas discussões, mas posso antecipar, seria pedir uma confirmação de pagamento dessas operações, porque aí eu teria a realização concreta da operação, e aí eu poderia elidir qualquer dúvida quanto à ocorrência da operação. Mas aí, aqui eu estou jogando para a Câmara para uma discussão para ver se seria esse o caso, ou se seria o caso do entendimento formar no sentido de realmente excluir essas notas diante desses fatos. Os fatos que estão aí na nota confirmam exatamente o que a empresa falou, que teve a ciência, registrou as notas fiscais, e aí eu não vi o registro de entrada, eu vi só os eventos, que os cancelamentos das notas fiscais foram posteriores à ciência que ele efetuou no sistema de nota fiscal eletrônica. Então, seria uma diligência ou então exclusão direta, se achar que tem... Se tem elemento suficiente. Uma coisa que eu não me preocupei, e agora estou dando uma olhada aqui, é na natureza das operações. Na hora do pedido de vista, isso não foi uma coisa que me chamou a atenção, mas aí nos memoriais eu estava aqui já fazendo uma planilha aqui, vendo qual era a natureza da operação também. Certo? É nesse sentido ainda, formando aqui meu convencimento. Será tributada ou não tributada essa questão, doutora Leite? É o tipo de operação, venda, remessa, retorno de conserto, pelo menos uma aqui que eu já peguei é retorno de conserto, se é para vasilhame, estou verificando aqui, viu? Tá ok. Senhor presidente, assim, quando eu retornei a palavra à doutora Lineide, era justamente porque, assim, como eu disse lá no início da minha manifestação, nós temos aqui questões fáticas. Claro, em tese é o quê? Você está tentando verificar se a nota é inidônea ou não, ou seja, se ela corresponde à verdade dos fatos, se de fato essa nota foi cancelada ou não, se essa operação ocorreu ou não. Então, assim, daí porque a questão não é fácil, até quando ela vem... nessa sessão, com fatos trazidos pelo pedido de vista, né, com fatos também informados pelo doutor Caio, nesse momento. Essa que é a questão. A gente não teve tempo assim, de digerir, de analisar, de tentar verificar, porque muitas vezes quando você está analisando uma operação, como bem disse a doutora Lineide, você verifica até a questão da natureza da operação. Que operação é essa? Por que ela foi cancelada? Qual a natureza? O contribuinte, qual foi o objetivo? Então, assim, a nossa prática tem demonstrado que, às vezes, você tenta vislumbrar algo mais para poder chegar a entender por que aconteceu daquela forma. Então, assim, a princípio, você realmente tem esses elementos aí que indicam que o contribuinte teria agido de boa fé nessas três... Aí eu estou falando em relação às três notas, viu? As outras eu não encontro elementos realmente para poder ter um entendimento que elas são idôneas, mas estou falando em relação a essas três, né? Foram citados aqui. Então, você encontra indício de que o contribuinte teria agido de boa fé a partir do momento que, após a sua ciência, né, a ciência lá da emissão, houve essa informação de cancelamento. Mas, assim, eu ainda continuo com algumas dúvidas e eu acho até prudente
não sei, uma diligência ou verificação de mais alguns dados, como bem colocou aqui a doutora Inês. E aí eu coloco para discussão, senhor presidente, assim, dos conselheiros. Nesse momento é o que eu tinha a dizer. Obrigado, Biratã. Doutor Caio, o senhor, assim, sobre essa confirmação das operações, o senhor quer se manifestar agora? Algum dado? Não, acho que a empresa vai se beneficiar da diligência que, porventura, seja determinada. Okay. Obrigado, Caio. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Creio eu, o doutor Rafael levantou a mão, não sei se o doutor Wander também. Está em discussão o processo. Doutor Rafael, com a palavra. Olá, eu quero só pedir um esclarecimento à parte de algo que ela colocou no memorial aqui. Eu vou compartilhar a tela, senhor presidente, tá? Vou pedir um esclarecimento à parte aqui. Tudo bem, doutor Rafael, pode compartilhar. Está na tela aí o PDF aí do memorial da parte, né? Então, opa, o computador deu uma travadinha aqui. Destravou. Opa, travou ainda. Dessas 7 notas, né? O contribuinte fala sobre a nota 12221, puxa aqui a informação do sistema, ok? Isso aqui é de acesso geral. Aqui tem natureza da operação, entrada de vasilhame e data da transação, né? Então, anota aí, doutor Caio. Para a nota, são 2 perguntas, tá? Para a nota 1221, o que é essa data da transação? É data do pagamento? É data da entrada? Data da entrada. É data do reconhecimento de que há um valor a pagar? A nota 12221. Dizes que é a data da entrada. Beleza, anotado aqui. E a nota 437 é um sisteminha já diferente, né? Tem só essa informação, data do lançamento. Aí a mesma coisa, esse lançamento é o quê? É a entrada, é o reconhecimento de dívida, é... O registro da nota na escrituração da empresa. Eu liguei ontem para o tributário da Minas Gás e conversei com eles exatamente para tirar essas dúvidas, né? Tá. Porque antes era o sistema DataSul e depois passou para o SAP, né, em 2016. Então, primeiro é a data da entrada e no segundo seria a data do registro, que também seria como se fosse a data da entrada, né? Certo. Aí, indo a um outro ponto aqui, né? A primeira nota, entrada de vasilhame, e a segunda nota, retorno de vasilhame ou sacaria. Essas notas, elas geram obrigações de pagar alguma coisa? Ou não? Ou na operação... Isso é gás, né? É retorno do botijão, é? Isso aí. Sim. E não geraria a obrigação de pagar alguma coisa? Ou, pelo contrário, gera a obrigação de pagar? Não, pelo que eu lembro, são operações que não sofrem incidência do ICMS na remessa de retorno. Mas eu confesso, doutor Rafael, que nunca foi meu foco de controle nesse caso a questão da natureza das operações, porque como se trata de multa formal pelo recebimento de nota fiscal inidônea, o foco sempre foi os fatos relacionados à escrituração, recebimento e cancelamento das notas. Entendo. Porque em determinado momento aqui, nós, conselheiros, pensamos em verificar a liquidação financeira da operação, que era bem aplicável no caso de vendas, né? Mas aí já está visto aqui. Essas 2 operações mais vibrantes são de retorno de vasilhame. Ok? Retorno de vasilhame, salvo engano, acho que só gera efeito financeiro se o cara não pagar, né, no futuro. Né? Geraria se ele não devolvesse, né? Ok, presidente, devolvo aqui os debates, né? Estou com umas ideias aqui também, mas vou ouvir os demais aqui. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Wander, queria falar? Não, na realidade é porque eu estava atento ouvindo a manifestação do doutor Biratã, e aí foi automático, porque ele falou em 3 notas, mas na realidade são 4, no aspecto que ele estava comentando, né? Que a ciência foi anterior ao cancelamento, foi só um ato involuntário. Tudo bem, doutor Wander. Doutora Elineide, com a palavra.
Pronto, esse aspecto que o doutor Rafael colocou aí, a questão do pagamento. A primeira coisa que me veio foi, eu vou pegar o pagamento para poder... Só que realmente aqui, ó, fui pegar essas 4 notas, certo? A 2621 é remessa para engarrafar vasilhame, né? A 437, devolução de vasilhame. Deixa eu ver se eu subo aqui, porque tem hora que eu me perco na minha... Eu mesma... Eu vi aqui, Brenda, a 2621, remessa para engarrafamento, a 437, devolução de vasilhame, a 1221, remessa de vasilhame, e a 1022 também remessa de vasilhame. Então, as 4 são devolução de vasilhame, né? Essas 4 operações. Então, viu, doutor Biratã? Essas 4 notas aí, que a gente tem que o evento de ciência anterior ao cancelamento, as 4 são de remessa de vasilhame, não são de vendas. Aliás, nessas 7 notas, só uma nota fiscal é de venda, que não é dentre essas 4, que a gente tem os fatos, né, da ciência. Doutora, são operações internas, né, doutora Neide? Todas são operações internas. E essa remessa vasilhame está isenta, segundo o nosso decreto. Pronto. Daí porque agora já dá para afirmar o entendimento, viu, doutor Caio, nessas 4 notas de exclusão, porque são remessas de vasilhame, né? E a ciência é anterior ao cancelamento. Ô, doutora Elineide, me permita, senhor presidente, só mais uma dúvida. Pois não. Acho que a gente está chegando aqui a um denominador comum, né? Mas, assim, quando eu falei de 3, é porque me parece que uma dessas 4, né, houve uma contra-informação, assim, houve informação, me esclareça esse fato aí. Houve a informação de que foi cancelado, mas depois houve uma confirmação desdizendo ao cancelamento, não é isso, não? Eu estou com essa dúvida. Não, eu acho, doutora Elineide, porque tem uma das notas que posteriormente houve a confirmação da operação. Pois é, porque uma dessas, porque, veja bem, quando eu falei 3, é porque, assim, tudo bem, essas 4 estão nessa mesma lógica, nessa mesma sistemática, né, de ciência, quando da emissão, e depois houve um cancelamento posterior após a ciência. Mas uma dessas 4, salvo engano aí, pelo que eu pude depreender aí da informação, quando da exposição da doutora Elineide, até do doutor Caio, não, foi mais da doutora Elineide, que ela disse, mas tem uma aqui que após o cancelamento, a empresa, não sei se foi a emitente, ela confirma a operação. Aí ficou um choque de informações aí, informações contraditórias. Eu queria só esse esclarecimento para a gente poder... Acho que a gente está chegando aqui no denominador comum, mas ainda me remanesceu essa dúvida, sinceramente. Doutora Neide, pode esclarecer esse fato? Doutor Biratã, eu confesso que quando eu vi confirmação porque tem o fato, assim, confirmação da operação lá, eu entendi que ele estava confirmando a realização da operação de venda e não do cancelamento. A doutora Lúcia está até aqui presente, eu não sei se ela ainda se encontra ou está só, porque, assim, ou o doutor Henrique, eu não sei se ele sabe, se essa confirmação que tem no sistema, eu estou entendendo que é da operação. Pois é, se você confirma a operação, você está uma informação contraditória ao cancelamento, porque o cancelamento, o que é o cancelamento? A operação, a princípio... Não. Ela teve início, mas foi cancelada. Aí, tempos depois, dias depois, tem uma informação dizendo assim, na verdade, não foi cancelada. De fato, ela aconteceu. Foi isso que eu entendi, né? Agora, até pedi a doutora Lúcia, né? Doutor Franzé, eu posso falar? Então, doutora Lúcia, a doutora Lúcia que manuseia esse sistema com maestria, pode dar esclarecimento. Qual é essa informação? O que significa essa informação? Por favor, doutora Lúcia, só pode explanar? Bom dia a todos. Obrigada, doutor Franzé. É o seguinte,
Dentro do portal da nota fiscal eletrônica, o contribuinte pode fazer até 3 manifestações, certo? E vai valer. A última manifestação é o que consta com o fato. O que ocorreu? Ele fez uma ciência logo após a emissão. E depois, posteriormente, ele confirmou. Essa confirmação dele é uma confirmação da operação. Não é da manifestação do emitente, do cancelamento, não. Porque ele pode confirmar a operação, dar ciência ou manifestar negativamente. Ele pode entrar e fazer o que a gente chama manifestação negativa. Que é isso? Ele está dizendo que a operação não ocorreu. Ele tem a oportunidade de fazer 3 manifestações. Ele pode confirmar a operação ou pode negar. Pode negar de que forma? A operação não ocorreu ou desconheço a operação. E pode confirmar, dando ciência e confirmando que a operação aconteceu. Ele pode se manifestar até 3 vezes dentro da nota. E nesse caso, em algumas notas, ele se manifestou 2 vezes. Ele deu ciência após a emissão e logo depois ele confirmou que a operação ocorreu. Certo? Essa última confirmação dele é confirmação da operação da qual se trata essa nota fiscal. Ok? Ok. Obrigado, Obrigada, Lucinha. doutor Prazer. Obrigado, doutora Lúcia Muniz. Então, nosso raciocínio está correto. A operação, além da ciência ter sido anterior ao cancelamento, ainda tem duas notas, tem a confirmação da operação. Então, a gente tem, dentre as 4 notas, a gente tem 2 confirmando que realmente a operação ocorreu. Senhor presidente, eu já tenho uma proposta de encaminhamento, né, e lá vou eu compartilhar a tela de novo aqui para vocês possam ver da forma direta aqui. Está aparecendo aí o Excel de novo? Pronto. Voltou. Pronto. Então, a gente tem aqui, dessas 7 notas, divididas em 3 grupos. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Aumenta um pouquinho a letra aí. Pronto, está melhor agora? Tá. Tem um grupo controverso, que são essas 2 notas, que, olha o que aconteceu, data do cancelamento pelo emitente, mas aconteceu uma validação, um reconhecimento pelo contribuinte posteriormente ao cancelamento. São essas 2 operações que são controversas. Tem 2 operações que eu já entendo que a multa seria indevida. Por quê? Porque o emitente cancelou a nota antes, né? E o contribuinte também não reconheceu essa nota. Então, essas 2 aqui é indevida. E tem outras 3, daí as 3 talvez que o doutor procurador tenha dito, né? Que o contribuinte não se manifesta sobre elas, né? Então, se entende que houve a conduta infracional e a multa seria devida, né? Então, já botando para a Câmara pensar comigo, né? Das 3 notas que o contribuinte não se manifesta, mantém-se o lançamento. Das 2 notas que o cancelamento foi feito pelo emitente e o contribuinte realmente não considerou, a multa aqui é indevida. E essa aqui do controverso, eu ouvi agora a manifestação da doutora Lúcia e da doutora Elineide, né? E eu entenderia que seria mantido o lançamento aqui, né? Então, presidente, já estou colocando já a minha proposta de encaminhamento, quem sabe até o senhor entenda que vá para a votação da seguinte forma, né? Rever o lançamento apenas contra essas 2 aqui. Por quê? Porque está efetivamente provado que o emitente cancelou essas notas e o contribuinte aqui foi vendido na história, né? Foi prejudicado por esse comportamento de terceiros. Doutor Rafael, se eu puder fazer uma parte, eu entendo que não há controvérsia alguma em relação às notas de 10.2.2 e 1.2.2.1, na medida em que, como eu falei mais cedo, o cancelamento pelo emitente ocorreu após o ingresso das mercadorias no estabelecimento da Minas Gás. Nesses casos, ela também estaria igualmente vendida, porque seria impossível para ela saber do cancelamento antes do ingresso na mercadoria.
da mercadoria em seu estabelecimento. E aí não seria aplicável a multa que prevê a multa do valor da operação, do semestre devido, nos casos em que ela recebe documentação fiscal inidônea. No momento do recebimento da mercadoria, a nota fiscal era idônea. Não há dúvida disso, já na medida em que não houve cancelamento da nota fiscal até o seu recebimento. Né? Ela recebe, registra, depois é o cancelamento. E isso a gente consegue comprovar tanto pelo sistema da Cefaz, fazendo cotejo com o sistema, fazendo cotejo do sistema da Cefaz com o sistema interno da empresa. Para essas duas notas, 1022 e a 1221, que inclusive são as notas que representam o maior valor das multas. Doutor Biratã, quer se manifestar? Não, presidente, aguardando aí as conclusões aí das manifestações aí dos relatórios. Pronto, estou apresentando aqui a tela. Esse aqui é o ajuste CINEF 07-2005, que tem no nosso direito positivo os tais eventos da nota fiscal, né? E aqui a doutora Lúcia falou isso aqui, né? Os eventos, que eventos? Confirmação da operação, desconhecimento da operação ou operação não realizada, poderão ser realizados até 180 dias. Né? Isso aqui foi bom porque eu via situações em que um terceiro emitia nota contra o contribuinte e o contribuinte tinha que dar conta de tudo. Se ele não conhecesse a operação, mesmo assim ele era submetido a uma ação fiscal e às vezes autuado. Né? E o contribuinte dizia, eu não sei quem emite para mim, né? Mas aí o direito positivo veio e consertou isso, colocou essa obrigatoriedade de fazer a confirmação da operação. Ao caso concreto, os eventos relacionados no CAPRES poderão ser registrados uma única vez, tendo validade somente o evento mais recente. O contribuinte pode retificar? Pode, em até 30 dias contados da primeira manifestação. A questão é que nessas duas notas houve uma manifestação de conhecimento da operação. É isso que o direito positivo está nos amarrando aqui um pouco nesse aspecto. Já falei demais, senhor presidente. Obrigado. Doutor Rafael, doutor Franzé, me dê licença, só para eu complementar. Quando ele confirma a operação, ele está ratificando a ciência que ele tinha dado anteriormente. Essa manifestação é de confirmação da operação, não é de confirmação do cancelamento. Como ele pode fazer até 3, ele fez a primeira, foi a ciência, ratificou com a confirmação. Como ele poderia também fazer desconhecimento ou manifestação negativa, mas ele confirmou, ainda que depois do cancelamento. Esse daí é confirmação na operação. O outro evento seria manifestação negativa ou desconhecimento, ok? Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia, pelo esclarecimento. Doutor Wanda? Senhor presidente, obrigado aí pela palavra. Eu gostaria só de complementar a doutora Lúcia nesse raciocínio, porque na realidade aí é o que nós estávamos, e até a doutora Elineide, no início das suas manifestações, buscando uma confirmação pela empresa, né? Estava até pensando em relação ao pagamento, à liquidação da operação, caso a operação demandasse uma liquidação, um pagamento. E, na realidade, nós temos aí exatamente uma manifestação da empresa inequívoca confirmando a operação, né? E, como bem falou a doutora Lúcia, essa confirmação cinge-se à operação e não em relação ao cancelamento, né? Então, só reforçando que, na realidade, é o que até buscávamos. Quando falo buscávamos, é porque eu estava me inclinando com o raciocínio da doutora Elineide por uma confirmação da operação por parte da empresa. Então, é assim que eu estou entendendo essa situação em relação a essas duas notas. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wanda. Doutora Elineide, só fazer a questão, o fato de serem vasilhames e serem operações internas, gosta da isenção, vai interferir numa possível aplicação de sanção? Doutor Franzé, é o seguinte, se a nota foi inidônea,
né? E aqui a gente só tem essa possibilidade, ou considerar a nota inidônea ou não considerar a nota inidônea, certo? Aí eu vejo que o doutor Rafael, assim como eu, até o doutor Biratã também já se inclinou nesse sentido, entende que essas duas notas, a 1022 e a 1221, são idôneas. Por quê? Porque, além da questão da confirmação da operação, da ciência da operação, teve uma confirmação da operação, nelas duas. E aí a questão ficaria só com relação às outras duas notas fiscais, que tem só a ciência da operação. Senhor presidente, só pela ordem, eu acho que eu me confundi. Eu acho que o doutor Rafael, na planilha que ele apresentou, doutor Elineide, ele propôs foi o inverso, não? Só as duas notas com a ciência é que ele estava considerando indevida para a autuação, e as outras duas é que era controverso, aqui tinha a confirmação, é isso, doutor? Não, as que têm a confirmação da operação são incontroversas. Mas ele, só me permita... Doutor Henrique, na palavra. Interromper aqui, é porque realmente ficou um pouco confuso, doutora Elineide, porque o doutor Rafael, na realidade, ele só excluiu duas notas do universo da sede. E pelo que eu entendi que a senhora tinha dito, na realidade seriam 4 notas que seriam passíveis de ser excluídas porque teve a ciência dessas operações até antes do cancelamento. Seria isso? É isso, doutor Henrique. Na realidade, eu digo assim, a gente teria só a penalidade com relação as 3 notas. As 3 notas que a ciência não foram anterior à confirmação. Então está entendido, porque eu acho que houve uma pequena confusão de entendimento aqui. Doutor Rafael, certo, desculpa. Concorda também com isso, doutor Rafael? Pronto, feitas essas observações, a palavra do doutor Biratã. Certo. Eu queria só concluir, finalmente, assim, depois desse debate, pela manutenção da procedência de 3 notas fiscais. Porque, assim, essas duas que eu estava na dúvida, mas com o esclarecimento aí da doutora Lúcia, eu fiquei satisfeito. Assim, eu acho que entendo que estão validadas aí. Então, assim, só para concluir a minha conclusão, assim, a minha manifestação. Só isso mesmo, presidente. Parcial procedente, modifica o parecer inicialmente, parcial procedente. Para manter só essas 3 notas fiscais. E é incontrovérsia, que a própria parte reconhece que é incontrovérsia, né? Porque não tem lá no registro não consta nada que possa, digamos, desconstituir a autuação em relação a essas 3 notas. O doutor, eu falei que a parte reconhece, o doutor Caio aqui. Não, pois eu estou na verdade, o doutor Caio não reconheceu, né? Ele apenas está se colocando em relação aos registros, né? Não há um reconhecimento. Por isso que eu fiz questão de destacar isso. Não há um reconhecimento da parte. A parte entende que todas as operações são válidas. Agora, assim, em relação ao registro, o que nós temos de concreto é que 4 dá para você, pela leitura, entender que elas estão validadas, são operações, notas fiscais idôneas. E 3, pelos registros, não tem como você entender que são idôneas, e sim seriam inidôneas. Só concluindo, presidente. Obrigado, Biratã. Doutor Caio, como o doutor Biratã falou, e já o posicionamento é pela parcial procedência com exclusão de 4 notas fiscais, remanescendo somente em relação às 3, até aquelas 3 elencadas do doutor Rafael aqui e doutor Elineide. Doutor Caio, manifestação final também aqui para. Não, só pedir ao doutor Francis que não me coloque em mais lençóis aí na sessão gravada. Não, é que eu falei no início, a gente entende que todas foram recebidas de boa fé, mas em função da ausência de manifestação da empresa para essas 3 notas fiscais, há sim menos elementos para confirmar a idoneidade. Então, até em função dos valores que vão ser cancelados, é um resultado que satisfaz sim a Minas Gás. Eu agradeço imensamente a todos os conselheiros, ao doutor Biratã, pela grande oportunidade de debate, que é o que enriquece
e nos faz atingir o objetivo de todos nós aqui, que é a busca pela verdade material, né? Queria novamente agradecer a todos e desde já desejo um bom dia e peço que todos se cuidem. Obrigado, doutor Caio. Senhores, eu creio que é bastante discutido matéria, já podemos colocar em votação, que todo mundo já tem um pensamento formado. Existe aqui, inicialmente, aqui a preliminar de nulidade de retroatividade gravosa. Nulo porque houve a retroatividade da lei de forma gravosa, que o doutor Rafael tinha colocado isso. Apesar da discussão, eu creio que isso aqui se confunde até com o próprio mérito da autuação, certo? E a questão da penalidade equivocada, quando aplica-se, também é isso que creio que se refere a mérito também, porque pelo 142 de CTN, a penalidade é uma proposição do fiscal, né? Então, não sejaria a nulidade do feito. Então, vamos colocar em votação, tudo bem? Doutor Rafael, como vota o senhor? A doutora Elineide não, primeiro? Ela pediu vistas? Não, o relator que vota, doutor Rafael. Certo, perfeito. Eu voto pela parcial procedência do auto de infração para excluir apenas duas notas. Notas 26, 21 e nota 437. Por quê? Porque nesses casos, efetivamente, está provado que o cancelamento da operação foi feito pelo emitente e o destinatário não deu nenhuma informação contraditória quanto isso nos eventos da nota fiscal. É contrária à manifestação oral do representante do PGE, não é isso? Exato. Pronto, passando a ordem aqui, agora quem vota é o que pediu visto. Doutora Elineide, como vota? Eu também voto pela parcial procedência, só que aí eu vou inverter assim, dizer que a parcial procedência, ficando as notas 10.772, 29.202 e 17.82. Certo? Porque as outras 4 notas têm a ciência, tem uma ciência anterior ao cancelamento, e ainda tem essas 2 notas que ainda tem confirmação da operação. Então, ficaria parcialmente procedente com a manutenção da autuação somente em relação a 3 notas fiscais. Repita aqui para a Silvana anotar. Eu vou dizer, se o doutor Caio pode até me acompanhar para ver se eu não cometi erro. A 10.772, a 29.202 e a 17.82. É exatamente o que eu tenho anotado aqui. Seriam essas mesmo. Pronto, voltando à ordem agora, quem vota é quem está agora à direita, à esquerda, doutor Rafael, é o doutor... Não, é da entrada, é o doutor Henrique Gereissati. Presidente, eu acompanho o voto da doutora Elineide por entender que houve boa-fé da empresa aí nessas operações, né, que ela deu ciência, tratam-se de operações internas, né, além de ser remessa e retorno de vasilhame também. Doutora Eliane Resplande. Senhor presidente, eu vou pelo primeiro voto divergente da doutora Elineide pela exclusão dessas 3 notas fiscais, a 10.772, a 29.202 e a 17.82. A manutenção dessas notas, não é não, doutora Elineide? A manutenção. Doutor... A procedência com a manutenção dessas 3 notas fiscais. Doutor Wanda. Senhor presidente, eu voto com o voto vista da doutora Elineide, acompanha a dissidência. Doutor Marcos. Primeiro divergente, presidente. Então, a Câmara, por maioria de votos, conhece o recurso, dá provimento em parte para reformar a decisão de primeira instância e declarar parcial procedência da autuação, com a manutenção somente em relação às notas fiscais 10.772, 29.202 e 17.82, de acordo com a manifestação oral do representante da douta PGE. Esta decisão para este processo. Gostaria de agradecer a participação do doutor Caio Manhãs. Tenha um bom dia. Senhor presidente, o processo passa. Obrigado a todos. Isso. Pronto. Considerando que o voto visto foi o voto divergente vencedor, fica lá para lavrar a resolução, doutora Maria Elineide Souza. É a decisão
para este processo. Senhores, vamos dar 10 minutos de intervalo, certo? Então, 9h40, 9h50 e retornamos. Tá certo, doutora Ana Carolina? Então, tá certo. Bom dia, até breve. Ainda está gravando, presidente.